Você já pediu desculpa? Mesmo quando não tinha nada que você fez de errado? Já se sentiu culpado por descansar um pouquinho? Ou por dizer não para alguém? Ou pior, culpado ou culpada por até pensar um pouquinho em você? Olha, existe uma culpa saudável que orienta, mas existe outra que aprisiona por dentro. E hoje você vai aprender uma técnica muito poderosa para você parar de viver como se tivesse sempre devendo algo para alguém. Tá legal? Então, se você quer aprender a lidar com esse sentimento de culpa, utilizando uma técnica que pode destravar você, desbloquear o seu relacionamento, sua vida financeira, o seu trabalho, o seu propósito, fica aqui até o final, tá bom? Nós precisamos começar aqui com uma frase que pode incomodar um pouco. Sentir culpa o tempo todo não é sinal de caráter. Muitas vezes é sinal de aprisionamento emocional. Existe uma ideia romantizada de que pessoas boas vivem com culpa. Mas olha só, uma coisa é reconhecer um erro. Isso tem que acontecer, tá bom? Outra coisa completamente diferente é viver como se a sua existência já fosse um erro. E muita gente está vivendo assim. Se culpa por não conseguir dar conta de tudo, não agradar todo mundo, não corresponder à expectativa dos outros, querer mais da vida, colocar limites. Comenta aqui embaixo se já aconteceu isso com você. Comenta aqui nos comentários para eu saber se está fazendo sentido para você. E desde já eu quero te dizer, fica aqui até o final que você vai entender por que isso acontece e como você se livra disso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para você não perder outros vídeos como esse, tá bom? Basta tocar aqui no botão inscrever-se, assim você recebe outras aulas gratuitas como essa. E claro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre emoções, sobre a sua mentalidade. Aqui é o Café com Emoções, que é uma pausa para você cuidar de você. Sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista, especialista em comportamento humano e gestão das emoções. Então, aprofundando aqui um pouco nesse assunto, vê se te parece familiar isso. Você resolve algo e depois fica revirando a cena na sua mente. Já aconteceu com você? Você fica pensando assim, será que eu magoei alguém? Será que eu fui egoísta com aquela pessoa? Será que eu devia ter feito diferente? Você fica pensando, martelando isso. Já aconteceu com você? Mesmo quando ninguém te acusou de nada. Mesmo quando já passou muito tempo. Entende o que está acontecendo com você aqui? Sua mente virou um tribunal. E você é um réu permanente desse tribunal. Você está sempre sendo julgado por você mesmo. Agora presta atenção. A culpa constante raramente nasce do momento presente. Ela costuma ser um eco emocional do passado. Muitas pessoas acabaram sendo ensinadas, direto ou indiretamente, que precisam agradar todo mundo, não podem falhar, não podem frustrar ninguém, devem se responsabilizar por tudo. E sabe qual é o resultado disso? Você vira adulto hiperresponsável. E internamente você se sente exausto por isso. E aqui vem uma coisa muito importante. A culpa constante, ela muda até a postura que você tem diante da vida. Sabe por quê? Você começa a fazer o seguinte, você pede desculpa por tudo, até por existir. Se explica demais, você até mesmo aceita aquilo que não deveria aceitar. Já aconteceu isso com você? Você evita conflitos a qualquer custo. Coloca os outros sempre na frente como prioridade. E sabe qual que é o risco? Uma vida assim, guiada pela culpa, não é uma vida consciente, não. Não é vida consciente, é uma vida que está sendo conduzida pelas emoções, pelo bloqueio emocional. E uma vida guiada por esse medo, por esse bloqueio, medo de desapontar, acontece, sabe o quê? Quem vive tentando não incomodar, acaba se anulando. E uma pessoa anulada não vive, apenas sobrevive. Comenta aqui se já aconteceu com você, se está fazendo sentido para você. Comenta aqui para saber se eu
crio outros vídeos como esse para te ajudar mais ainda nesse assunto. Comenta aqui embaixo. Agora, quero te ensinar aqui uma técnica para você lidar com essa culpa, tá bom? Você precisa diferenciar a culpa real da culpa condicionada. Olha só, é uma coisa simples, mas é transformadora. Sempre que a culpa aparecer em você, seja qual for, você vai fazer a seguinte pergunta para você: eu realmente fiz algo de errado? Ou eu só estou contrariando uma expectativa? Olha a diferença. Culpa real envolve um erro, aconteceu um erro concreto. A culpa condicionada, que é você que coloca, envolve medo de desagradar, de não ser suficiente, de ser reprovado ou reprovada pelo outro. E muita gente está carregando culpas que nunca foram delas. Talvez é o seu caso. A culpa foi aprendida, foi absorvida por você, foi herdada emocionalmente. E outra pergunta muito poderosa que você precisa se fazer: isso é responsabilidade sua ou você está assumindo alguma coisa que não te pertence? Essa pergunta devolve ali a consciência para você. E essa consciência que você adquirir com essas perguntas, essa provocação, protege a sua saúde emocional. Tá fazendo sentido para você? Agora eu vou revelar aqui algo muito poderoso, mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você não fez isso ainda, basta tocar no botão inscrever-se para você receber outros vídeos como esse, tá bom? Toca aqui no botão inscrever-se. Presta atenção numa coisa, para a gente caminhar aqui para o final. Você tem o direito de frustrar algumas pessoas. Você vai frustrar, não tem jeito. Tá bom? Você pode falhar, você tem o direito disso. Isso não te transforma em alguém ruim. Te transforma em alguém adulto. Porque uma vida onde ninguém se frustra com você, provavelmente é uma vida onde você está se abandonando, se sabotando. Sabe, maturidade emocional começa quando você para de se culpar por não conseguir ser tudo para todos. Você não vai conseguir o tempo todo. E aqui vai uma virada que você precisa entender. Nem toda culpa precisa ser carregada. Algumas precisam ser devolvidas para a própria pessoa. Fica com essa culpa pra você, não é para mim não. Não vou carregar esse fardo. Sim, precisa ser devolvida. No fim, superar a culpa constante não significa virar alguém insensível, não é isso, tá bom? Significa virar uma pessoa consciente. Porque pessoas emocionalmente livres não são aquelas que nunca erram, não. São aquelas que não se condenam eternamente por serem pessoas humanas, normais. Você não nasceu para viver em dívida emocional com o mundo, não. Errou, repara, aprende e segue a vida. Mas depois, você não precisa ficar pedindo desculpa, se remoendo, não. Você não precisa se arrastar e se punir, se cobrar. Tá bom? Você não precisa fazer disso a sua identidade, de forma nenhuma. Tá bom? Então, não viva se culpando. Se desbloqueie disso e tenha uma vida mais abundante nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu propósito de vida, na sua vida espiritual. Tá legal? Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu. E claro, dá um joinha e um curtir, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas também. Tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!